Talvez a nossa obsessão atual por cobrar originalidade das histórias seja uma ilusão que está cobrando uma coisa que nem Homero na época dele precisava cumprir. Ainda que poemas épicos como esses aqui e a literatura contemporânea sirvam a propósitos completamente diferentes, tá? Mas eu fiquei com isso muito forte em mente agora que a gente começou a nossa leitura coletiva da Ilíada e a Odisseia no Núcleo de Estudos Míticos. Nessa edição que a gente está usando da Nova Fronteira, o tradutor, que é o Carlos Alberto Nunes, traz uma introdução fantástica sobre a questão homérica, escrita lá nos anos 50. E eu fiquei surpreso porque o Nunes aqui, de certa forma, foi bem impiedoso com a Odisseia naquela época. No discurso que ele trouxe no texto, ele apresenta todas as evidências históricas que mostram que tanto a Ilíada quanto a Odisseia não buscavam ter uma originalidade, porque afinal ambas foram construídas a partir de histórias, lendas e poemas que já existiam antes. A diferença aqui é que o Nunes acredita, a partir das evidências, que na Ilíada existiu um grande poeta que conseguiu pegar todo esse material e organizar aquilo tudo numa obra que tem uma unidade muito forte. Já para ele, a Odisseia não tem o mesmo nível de qualidade, porque o tal compilador que juntou todas essas histórias anteriores na Odisseia não conseguiu esconder as costuras, digamos assim. Então ele vai explicar essas ideias aqui. Por exemplo, a ideia de um personagem reconhecendo o Odisseu quando ele retorna acontece duas vezes, percebendo ali que foram duas cenas de versões diferentes que foram recicladas juntas. Tem conversas aqui de personagens que são interrompidas por outra parte da história e depois de dezenas de páginas o texto retorna direto para aquela conversa, deixando evidente que o compilador pegou um texto diferente e enfiou no meio do outro. Então ele mostra que o trabalho do poeta na Ilíada foi mais bem feito que na Odisseia. Só que o que eu acho mais fascinante é que mesmo na Ilíada, onde ele coloca que a costura das diferentes histórias funciona melhor porque vai seguir uma coerência ao acompanhar a cólera do Aquiles como fio principal, ele ainda deixa bem claro que essa proposta do poeta organizador também não era nada original, porque já era herdada de gerações anteriores. Até elementos centrais da trajetória do Aquiles, o afastamento da guerra, a morte do companheiro, a vingança, nada disso era original, afinal eram registros de uma cultura oral muito antiga. E o que é que tudo isso mostra pra gente? Que por mais que a literatura de ficção e os textos mitológicos sirvam obviamente a propósitos diferentes, ainda assim a literatura nasceu dos mitos. Logo, ela herda dos mitos o entendimento milenar de que originalidade nunca significou você inventar todas as peças de uma história. O ato de criação sempre esteve justamente em você escolher o seu repertório, transformar e reorganizar essas ideias já conhecidas por um público até que elas consigam dizer alguma coisa nova sobre uma certa coerência narrativa. Isso é algo que eu tenho repetido muito no nosso coletivo de escritores. Aqui no Clube de Leitura Lenta a gente tem 3 níveis de assinatura. O 1 para quem quer simplesmente ler horror e fantasia, o 2 para quem também quer estudar mitologia e o 3 para quem é escritor e quer entrar para o nosso coletivo para ter feedback dos seus projetos e inscrever o seu livro para ser uma das nossas próximas leituras coletivas. E aí, tanto no nosso núcleo de escritores quanto no de leitores, vocês sabem que eu estou sempre repetindo esse mesmo ponto, de que é muito bom a gente sempre se preparar antes de ler um livro ou de assistir a um filme, quer seja uma adaptação, quer seja uma obra em teoria original, botando na nossa cabeça que na prática nada vai ser original no sentido purista de inédito. Tudo vai ser uma transformação de repertórios e de uma bagagem cultural específica. Então a pergunta para você deixar te guiar e aproveitar uma boa história é: o que essa obra aqui está fazendo de novo com aquilo que ela recebeu do passado? Vamos comentar sobre isso na análise completa, e se você ainda não está no nosso clube para estudar Ilíada e Odisseia com a gente, eu te convido a assinar o nível 2 do Clube de Leitura Lenta, que é o clube do livro anti-maratona do canal Felipe Barbosa. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia, e esse aqui é o nosso estudo coletivo de A Ilíada e a Odisseia dentro da nossa Vigília no Templo, o espaço dos nossos membros do Templo nível 2 do canal. Lembrando, cambada, que para quem já assinou o clube de membros, você tem acesso aos seus benefícios na aba de assinatura dos membros aqui do meu canal do YouTube, beleza? É lá nessa aba que você vai encontrar o link de acesso para o grupo
grupo do Telegram, com as nossas salas de conversa, onde rolam os debates de cada leitura e eu tô sempre mandando os avisos de cada núcleo. E lá na página do Guia da Cambada, que tá linkada sempre aqui na descrição, você também encontra os links da Amazon para comprar cada um dos livros que a gente está lendo aqui, e comprando por esses links você também apoia o canal. E não esquece que ainda dá tempo de vocês assinarem para participar das próximas lives, debatendo cara a cara comigo, para a gente seguir estudando junto os textos de Homero e as outras obras sobre mitologia, arquétipos e espiritualidade no nosso núcleo de estudos míticos. Mas enfim, com os avisos feitos, bora seguir com a leitura. Nesse nosso primeiro bloco de estudo, antes de entrar no texto do Homero, a gente vai comentar e debater sobre o texto de introdução dessa edição da Nova Fronteira, que vai da página 7 até a página 54, beleza? Então, seguinte, que texto de introdução é esse, né? Eu recomendo que todo mundo que vai fazer ou que já está fazendo a leitura junto com o clube, leia esse texto antes de começar. Essa edição aqui, ela traz esse capítulo introdutório, e é escrito pelo próprio tradutor, que é o Carlos Alberto Nunes, que vem com o título A Questão Homérica. E eu imagino que vocês já tenham ouvido por aí essa expressão, questão homérica, que é muito usada para falar do conjunto de debates que existem sobre a origem, sobre a autoria e sobre a formação tanto da Ilíada quanto da Odisseia, que é quando a gente pergunta aí se realmente existiu um poeta chamado Homero, se ele realmente escreveu os 2 poemas, se essas obras foram criadas por uma pessoa só, ou se elas resultaram da reunião de várias histórias anteriores. Então, todos esses questionamentos históricos vão fazer parte dessa questão homérica. E aí, o Carlos Alberto Nunes, aqui no texto dele, reconhecendo a importância gigantesca que essas 2 obras têm, ele inicia colocando aqui que a Ilíada e a Odisseia estão entre os primeiros monumentos literários da tradição europeia, e que elas exerceram uma influência imensa sobre tudo aquilo que veio depois. E de acordo com o que o Nunes coloca aqui, o próprio Homero demonstra no texto ter consciência do poder da poesia. Porque, olha que massa aqui, ele coloca que os heróis morrem e as cidades são destruídas, só que os cantos vão conseguir preservar os nomes deles para gerações futuras. Aqui na introdução, inclusive, ele cita uma fala da Helena na Ilíada, quando ela diz que Zeus concedeu a ela e ao Paris um destino triste para que eles fossem celebrados pelos cantos dos vates, né, pelos cantos dos poetas nas gerações futuras. E eu gosto muito disso, da poesia estar aparecendo aqui como essa forma de trazer uma imortalidade pela memória, porque os seres humanos não vão conseguir escapar da morte, só que eles podem continuar existindo através das histórias que são contadas sobre eles. Só que aí, depois desse começo todo poético, o Nunes já avisa aqui que o objetivo dele nessa introdução não é simplesmente ficar elogiando a beleza dos poemas. Tem um momento aqui na introdução em que eu senti que, de uma forma muito educada e muito polida, ele fala assim, talvez eu deixe alguns estudiosos um tanto putos comigo nessa introdução. Mas basicamente, o que ele está fazendo aqui é olhar para essas criações, né? Olhar para essas obras, olhar para essas obras e não simplesmente como criações que também... olhar para essas obras como criações que também passaram por um processo histórico, né? Inclusive, nas palavras dele, ele coloca aqui, na página 8, que essas 2 obras são humanas, demasiadamente humanas. E o que isso quer dizer? Né? Que elas não surgiram prontas, elas não surgiram perfeitas como se elas tivessem descido do céu. Então foram obras construídas dentro de uma tradição, usando histórias, usando lendas, mitos, inclusive usando poemas que já circulavam antes. E é aí que ele vai trazer as diferentes posições dentro da questão homérica. Então, de um lado, nós vamos ter os chamados unitários, que são aqueles que defendem a unidade dos poemas. Nas versões mais radicais dessa posição unitária, inclusive, eles acreditam que a Ilíada e a Odisseia teriam sido compostas integralmente por um único autor e que elas teriam chegado até nós de uma forma muito próxima daquela que foi imaginada por esse único autor, por esse único poeta. Mas do outro lado, nós vamos ter os analíticos, que são aqueles que vão tentar identificar no interior dessas obras diferentes camadas, diferentes episódios e diferentes estilos, porque para eles a unidade que a gente percebe acabaria sendo um resultado da reunião e da reorganização de composições menores.
E aí, quando o Carlos Alberto Nunes vai assumir aqui uma posição entre essas duas correntes, ele se declara partidário dos corizontes. O que seriam esses corizontes? É o nome que é dado desde a antiguidade para os estudiosos que atribuíam para a Ilíada e para a Odisseia autores diferentes. Mas além disso, ele vai defender duas conclusões distintas aqui. Ele defende que tem uma unidade na concepção da Ilíada, enquanto tem uma pluralidade na concepção da Odisseia. E, de acordo com ele, uma pluralidade um tanto mal organizada. Então, assim, para quem às vezes está acompanhando e não leu essa introdução, ou está acompanhando por outra edição, né, é importante entender que essa introdução vai apresentar essa tese basicamente defendida pelo Nunes, e ele não está resumindo uma conclusão que seja aceita de maneira unânime por todos os estudiosos. Até porque ele mesmo reconhece aqui no texto dele que esse debate permanece aberto. Só que ele traz essa explicação dele como uma tentativa de reconstruir como que esses poemas podem ter se formado. E eu acho todos os argumentos e explicações que ele traz bem interessantes. Inclusive, quem não leu e está interessado aí em extrair o máximo dessa experiência, né, aqui no nosso Núcleo de Estudos Místicos, eu recomendo que leia. Então, o Nunes vai trazer aqui que as duas obras, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, representam uma fase mais avançada do movimento épico grego. Ele coloca que antes das duas já existia uma quantidade enorme de lendas, de mitos, de poemas menores e de tradições transmitidas durante gerações. Então a diferença estaria ali na maneira como que esse material foi organizado. No caso da Ilíada, ele acredita que teve um grande poeta que teria realizado uma síntese que foi capaz de imprimir uma unidade para esse conjunto, né, parecendo uma narrativa só. Já no caso da Odisseia, o Nunes interpreta que a Odisseia revela com uma clareza muito maior algumas falhas ali que mostram a união dessas narrativas diferentes. E ele chega até a propor uma distinção entre os gêneros das duas obras. Ele coloca que a Ilíada seria uma epopeia, porque ela reúne tradições militares de povos diferentes do mundo grego, e ela conserva ali alguma relação com acontecimentos históricos, mesmo que esses acontecimentos históricos tenham sido profundamente transformados ali pelo mito. Já a Odisseia, ele coloca que deveria ser encarada como um romance, porque ela trabalha com um enredo de caráter mais universal, que é esse enredo do guerreiro que vai partir, que vai permanecer ausente durante muitos anos e que vai retornar disfarçado ali justamente quando a família e a casa dele estão ameaçadas. E aí, um dos principais indícios dessa composição múltipla da Odisseia, de acordo com o Nunes, seria o fato de que, quando você olha para a Odisseia, é como se ela começasse duas vezes, né? Como assim? Primeiro ele fala aqui, né, que o poema anuncia as aventuras do Odisseu e vai mostrar a deusa Atena, protetora dele, que está preocupada com ele. Só que a Atena vai primeiro até Ítaca e a narrativa passa 4 cantos acompanhando o Telêmaco, que é o filho do herói. Tanto que essa parte é chamada de telemaquia, porque ela vai acompanhar a viagem do Telêmaco em busca de notícias do pai. E aí só no canto 5 é que a narrativa retorna para o Odisseu. Além disso, outro exemplo que ele traz aparece quando ele coloca aqui, ó, que tem uma conversa do Telêmaco com o Menelau, que é o rei de Esparta, né, o marido de Helena, que era o antigo companheiro do Odisseu na Guerra de Troia. Tem uma fala que começa no canto 4 da Odisseia, quando o Telêmaco está procurando notícias do pai e ele descobre através do Menelau que o Odisseu ainda está vivo e que ele está preso na ilha de Calipso. E aí na despedida, o Menelau oferece para ele um cavalo, só que como Ítaca não é apropriada para cavalos, ele decide substituir o cavalo por uma taça valiosa e ele começa a falar sobre outros presentes. Mas aí acontece o quê? A narrativa abandona essa cena e aí ela vai passar 10 cantos acompanhando as aventuras do Odisseu. E aí quando a narrativa volta para o Telêmaco, lá no canto 15, o Menelau parece simplesmente estar continuando a mesma fala de antes e está se oferecendo para acompanhar o Telêmaco por outras cidades da Grécia, onde eles receberiam mais presentes. Então, para o Nunes aqui, é muito evidente que essas duas passagens originalmente formavam ali uma conversa contínua, mas que a edição literalmente cortou no meio e meteu 10 cantos ali entre essas duas partes com as aventuras do Odisseu. E assim, essa seria só uma das diversas evidências que ele vai citar aqui de que a obra seria essa junção de vários recortes. E eu queria saber aqui dos meus colegas, né, tanto dos que estão aqui na live, quanto dos membros que estão no chat também, e também de quem estiver assistindo aos cortes no futuro,
Como que esses apontamentos que ele traz ressoam aí para vocês, né? Não sei quem aí já tinha estudado um pouquinho sobre essa questão homérica, o que vocês têm de pensamento sobre isso, porque quando o Nunes começa a mostrar aqui essas emendas, essas repetições, essas contradições, especificamente na Odisseia, primeiro, eu queria saber, para vocês isso diminui de alguma forma a beleza da obra, a importância e tal, ou vocês ficam mais no time que sente que justamente por a obra trazer evidências de que ela está guardando histórias de épocas e autores diferentes, né? Na verdade, ela fica ainda mais rica, né? Não sei, o que vocês têm a dizer sobre? Eu acho que fica mais rico, porque é a história da literatura, né? A literatura, ela não começa com um autor só escrevendo coisas, né? Ela começa dessa maneira. Inclusive, recentemente eu estava fazendo um dos cursos que eu faço da professora Angela Natel, que estuda, entre outras coisas, os livros bíblicos, né? E ela fala que os textos em poesia costumam ser mais antigos do que os textos em prosa, justamente porque eles vêm dessa tradição oral, né, de recitação, e são construídos em forma de poesia para que as pessoas memorizem com mais facilidade, consigam repetir. E eu fiquei lembrando muito daquilo que a gente tem atualmente, como, por exemplo, os repentistas, né? Que o quanto essas tradições parecem antigas, e na verdade elas se mantêm até hoje, né? As batalhas de rap também. E se a gente for tirar o valor dessas poesias antigas que surgiram dessa forma, a gente está tirando o valor dessas coisas que a gente tem atualmente e que tem muito valor também. Eu ia falar um pouco dessa comparação também do canto, que a gente vê, para quem, né, tá aqui, eu sei que a parte da cambada gosta muito de fantasia também, é muito fácil de relacionar com coisas medievais, que sejam jogos, que sejam ficções literárias ou até televisão e cinema, que é onde a gente vê bastante essa forma de contar histórias, mesmo se na época medieval já existiam formas mais fáceis de guardar escritos e tudo mais, ainda assim a canção, a forma como a canção chegava nos povos era muito mais efetiva do que, por exemplo, só aquela biblioteca do monastério que só os padres podiam ler, porque ninguém mais lia naquela época medieval. Então a canção era uma forma de atingir as pessoas que não precisavam ser letradas para poderem saber da história, porém, uma coisa que é, vamos dizer assim, um defeito, né, se podemos dizer isso, dessa forma de contar, é que se perde alguns rastros, né? Então, algumas coisas são modificadas com o tempo, se adaptam com o tempo. Às vezes, falar uma coisa... Hoje em dia mesmo, se você fala uma coisa que eu vivi na minha infância dos anos 90, a criança que nasce no 2010 não vai saber se relacionar. Você vai dar um exemplo e, a partir desse momento, talvez ela já conte essa história com o exemplo que ela conhece, não mais com o que eu contei para ela. Exato. Então, essa só é o defeito, vamos dizer assim, da parte falada. Ela vai se adaptando conforme a pessoa que vai contando. E só para lembrar, essa introdução que tem no livro, ela é antiga, ela é dos anos 60. Então tiveram também alguns outros estudos que já apareceram desde os anos... Isso era bem no comecinho, essa revolução da questão... foi Homero, não foi Homero, foi mais de um Homero, foram vários Homeros. Sim. Essa questão estava no começo dessa indagação nos anos 60 e anos 40, 50, quando ele começou a fazer esses estudos. E aí agora a gente já tem muito mais coisas, a gente já tem uma visão também mais feminista do texto, né, da questão feminina no texto. A gente já tem mais estudos arqueológicos que podem dizer sobre as datas, sobre os lugares e tudo mais. Então,
essa pequena introdução do livro é uma sementinha só para toda essa questão, porque ela evolui muito mais já em todos esses anos. E só mostra como a história é rica, né? É isso, vai mudando, vai alterando, a história é viva, a história falada é muito viva. E até hoje mesmo, às vezes eu tô contando uma história, eu dou 10 mil adendos para voltar para uma coisa, então eu curto isso. Acho que deixa muito interessante a experiência. Esse defeito que a Carol falou, entre aspas, né? Tá presente em tudo que vai ser cultura da oralidade, né? E eu tinha feito também assim como ela tinha feito o link com a questão dos bardos medievais e tal, dos menestréis, da importância da cultura cantada, e a Lena já abriu outro universo aqui na minha cabeça na hora de fazer a comparação com os repentes, né? Nossos repentes nordestinos, com certeza. Uma coisa também, que todo mundo já estava falando nessa parte, né? Tem a mudança do idioma. Então, assim, com o tempo mesmo, você vai caindo em a pessoa vai levando o conto, né, para algum lugar. Aquela ilha, aquele bairro, aquela cidade fala um idioma um pouco diferente. Então, a pessoa tem que adaptar para aquele idioma, né? O cara que vai cantar, né? E tem a facilidade que cantar, você, ainda mais, né, nesses poemas, né, depois que você vai aprendendo a métrica dele, né, que é de 3 em 3, você vai fazendo a cadência e tal, é uma maneira fácil de decorar. Então, para aquele pessoal que eles iam cantar lá, é muito mais fácil você sair cantando, né, do que você decorar um texto, né? Aquelas pessoas não sabiam ler e escrever, então, assim, era tudo na cabeça. Então, assim, às vezes o cara pulava um pedaço, às vezes ele tava cantando um pedaço e de repente esquecia um trecho e passava para frente, e o texto era, depois voltava, né? Ele meio que provavelmente acontecia isso. E eu tenho uma versão, que é essa versão aqui da Pinguim, e aqui na introdução dessa aqui, ele também fala sobre repetições que acontecem. Então, assim, sempre que você fala um personagem, você dá uma característica do personagem. Então, fala assim, o personagem tal, o grande não sei o quê, o cara não sei o quê, que é uma maneira de você conseguir, para as pessoas que estão ouvindo, conseguir gravar de quem você está falando. Então, você entender. É diferente de você pegar o livro e você poder voltar, ou você poder... Eles cantavam ali para frente para as pessoas, né, nos jantares, né, nos lugares que eles iam cantar a Ilíada e a Odisseia, e aí eles começavam a cantar e a pessoa às vezes esquecia quem é aquele personagem, então eles tinham que ficar voltando e dando uma dica de quem é aquela pessoa. Então, e não só isso, Diego, porque eu vi sobre, aí mais na parte realmente vou dizer, da fabricação do canto. Na verdade, essas repetições também é um pouco sobre essa questão de quem escreveu e quem é o verdadeiro autor, quem são as pessoas que fizeram os cantos, para você poder, mesmo para essas pessoas que estavam fazendo isso acostumadas, é um texto gigante, é um canto gigante. Não dá para eles saberem de cor, realmente, eles sabem a história, mas a canção ele não vai saber de cor nunca. Então, essas repetições justamente que o Diego falou, como ele falava, Aquiles dos pés ligeiros, alguma coisa assim, justamente são frases prontas que ajudavam a compor a rima que eles precisavam. Então, eles sempre voltavam para essas frases prontas, né? Todas essas formações eram formações já prontas também para ajudar eles a fazerem um canto na hora. Na verdade, o canto era feito na hora, não tinha um canto certo. Tinha pedaços, a parte, tipo assim, da história que precisava ser contada, e eles usavam essas formações para ajudar na rima que eles precisavam fazer na hora. Então, isso também vem de tudo isso que a gente está falando sobre ser evolutivo, ser uma canção que estava em movimento o tempo inteiro, né? Casa com o que a Jaqueline falou aqui, ó. E é sobre isso. Por ser cantado para passar a história para as pessoas, cada um que canta aquela história deixa também o seu legado. Acaba que existe um misto de autores nessa formação, o que nos dá uma riqueza de vida daquela época, uma construção bloquinho a bloquinho até chegar nesse primórdio de aventura. O massa é que, com isso, a gente vê que
quando a gente pega essa introdução aqui do Nunes e outras introduções, tem muitos textos de apoio que são ali, principalmente dos anos 40, 50, 60, em traduções diferentes que a gente tem, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, que esses textos de apoio, por mais que eles se desatualizem, né, eles continuam tendo argumentos sempre muito interessantes, porque hoje em dia o nosso maior avanço foi entender muito melhor essa questão da oralidade, né? Então hoje os estudiosos eles vão pensar menos em vários autores pegando pedaços e montando meio que um Frankenstein, só que vão pensar muito mais nessa ideia de que, beleza, ainda são vários autores, mas vários autores como? Numa questão de uma tradição oral que vai se transformando durante essas gerações de performance, né? Que a Carol explicou muito bem. Então, mesmo um texto, digamos assim, desatualizado, entre aspas, como o do Carlos Alberto Nunes, continua muito valioso para a gente entender esse debate. Até porque tem uma parte que ele vai trazer aqui, na qual ele meio que acertava aqui numa intuição fundamental, quando ele insistia que Homero, né, vou usar Homero entre aspas, trabalhava ali com uma enorme quantidade de material tradicional pré-existente, né? Isso é claro para todo mundo até hoje. O que mudou principalmente foi a explicação de como que esse material chegou nessa forma da Ilíada e da Odisseia. Mas seguindo aqui então, ainda nos argumentos dele, ele vai trazer outros exemplos, né, da questão da formação da Odisseia com diferentes fontes. Ele coloca aqui que a mesma coisa que ele tinha citado como exemplo lá da conversa do Telêmaco, ele fala que acontece com o reconhecimento do Odisseu, né, que ele coloca que no canto 19, antes da morte dos pretendentes, a ama ali, que é a Euricleia, reconhece o Odisseu pela cicatriz na perna, só que ele obriga ela a guardar segredo e essa descoberta não produz consequência alguma. Então, de acordo com a visão aqui do Nunes, essa cena seria o vestígio adaptado de uma versão na qual o reconhecimento acontecia antes da vingança dele. Só que aí o poema também preserva outra versão, na qual a Penélope só reconhece o seu marido depois da morte dos pretendentes, quando ele demonstra que ele sabe o segredo do leito do casal. Então, digamos assim, o poeta final, o redator final, ele teria tentado conciliar essas duas cenas dentro da mesma história, só que sem eliminar completamente as diferenças entre elas. Então, a conclusão a que o Nunes chega é que a Odisseia tradicional seria essa compilação de poemas diferentes para ele, né? O que não significa que os episódios sejam fracos, pelo contrário, ele considera que os autores das narrativas anteriores foram grandes poetas. Só que ele é bem crítico aqui, digamos assim, com o coitado do editor. Ele mete o pau aqui no redator final, ele fala que, ó, gente, a forma como esse redator final conciliou essas versões que partiam de premissas diferentes, eu não curti não. Então, assim, pra vocês verem, né, e tem um monte de gente aí hoje querendo, por exemplo, criticar a adaptação do Nolan, né? Aqui a gente já tinha o quê? Carlos Alberto Nunes indo muito além e criticando o próprio Homero, entre aspas. O próprio grupo aqui na perspectiva dele. Pra que criticar um cineasta se eu posso criticar os próprios poetas gregos? E eu confesso que eu ri um pouco disso, porque eu imaginei ele escrevendo essa primeira parte da introdução todo puto, né? E aí, de repente, ele passa pra segunda parte assim, mas tá bom, já que eu falei do que eu acho ruim, vamos falar do que é bom, né? Vamos falar da Ilíada. Palavras dele, gente, tá? Fãs da Odisseia, não me crucifiquem. Palavras do Nunes. Então, quando ele passa para a Ilíada, aqui, a posição dele vai mudar bastante. O Nunes também reconhece que a Ilíada tem materiais de várias procedências, só que ele acredita que houve um poeta genial ali que conseguiu reorganizar tudo em torno de uma ideia central, e a ideia central seria a cólera do Aquiles, né, que no grego é chamada de Menes. Então, assim, para quem está entrando nesse estudo com a gente e lendo a Ilíada pela primeira vez, né, a Ilíada muitas vezes surpreende as pessoas porque ela não conta toda a Guerra de Troia desde o início. Quando o poema começa, o conflito já está ali no seu 10º ano, depois que os gregos passaram quase uma década tentando conquistar a cidade. Nono, tá no 9º ano. Sim. Sorry. Não, sim, na verdade, pelo que eu vi, tem essa divergência. Né, que não sabe se seria no 9º ou no 10º ano, pela questão de tradução. Mas sim, eu também contaria como o 9º. Eu botei 10º aqui... Tem que ter tempo pra coisa acontecer, né? Tem que ter tempo pra coisa acontecer, mas eu botei 10º aqui seguindo a conta do Nunes.
Mas nesse momento o Aquiles, né, que é o maior guerreiro do exército grego, ele tá entrando em conflito com o Agamenon, que é o rei que comanda a expedição, e o Agamenon toma a Briseida, né, ou Briseide, como tá aqui nessa tradução, que é uma prisioneira que tinha sido entregue para o Aquiles como prêmio de guerra. E o Aquiles considera isso uma humilhação pública. Por isso, o Aquiles vai abandonar os combates e com o Aquiles afastado, outros guerreiros vão poder assumir aí o centro da narrativa. E aí, essas sequências nas quais um herói se destaca no campo de batalha, ele se destaca, derrota os adversários, demonstra sua excelência, elas recebem o nome de aristias. Então é como se cada guerreiro ganhasse o seu próprio momento de protagonismo dentro da guerra, né? E aí, para compreender como que tantos episódios e heróis diferentes foram reunidos no mesmo poema, o Nunes aqui ele retomava os estudos do Wilamowitz, né, que enxergava a Ilíada como se ela fosse tipo um sítio arqueológico que foi formado por diferentes camadas. Então ele acha que teria um núcleo mais antigo, que depois teria recebido algumas ampliações e algumas modificações, ideias que também não casam completamente com o que os estudiosos entendem hoje em dia. Mas para o Nunes aqui, o maior mérito dessa teoria do Wilamowitz foi apresentar o Homero como um poeta histórico que foi inserido no grande movimento épico que floresceu na Jônia por volta do século 8 a.C. E quando ele coloca isso, o entendimento é de que o Homero não teria inventado tudo sozinho, né, mas ele teria trabalhado aí cercado por outros poetas, por histórias e por tradições. Então o Nunes aceita essa visão geral, embora ele deixe claro aqui que ele não concorda com todas as divisões que o Wilamowitz tentou esclarecer dentro da Ilíada. E aí ele coloca aqui, por exemplo, que a mesma coisa vai acontecer com a antiga história da cólera de Melegro. Né? Melegro é um herói de uma geração anterior à Guerra de Troia, né? Tem aquela história em que o rei Eneu se esqueceu de homenagear a deusa Ártemis, e aí a Ártemis enviou um javali monstruoso para devastar a região de Calidona. E aí, depois da famosa caçada ao javali de Calidona, tem uma disputa pela pele do javali que vai provocar um conflito ali entre os etólios e os curetes. E aí o Melegro mata um tio materno durante essa disputa, né? E como ele é amaldiçoado pela própria mãe, ele se retira dos combates, deixando toda a Calidona ali ameaçada. E ele só vai retornar quando a esposa dele, que é Cleópatra, né? A esposa dele, isso. Ela descreve o destino de todo mundo ali, caso a cidade seja tomada. E ela fala que os homens seriam mortos, né, que as casas seriam incendiadas e que as mulheres e as crianças, incluindo ela própria, seriam escravizadas. E aí toda essa antiga história, né, toda ela vai ser recontada dentro da própria Ilíada, lá no canto 9, né? O Fênix, que foi o tutor do Aquiles e que funciona como um segundo pai para ele, vai usar esse exemplo do Melegro para tentar convencer ele a abandonar sua cólera e voltar para a guerra antes que seja tarde demais. Ou seja, a ideia aqui é mostrar como que dessa tradição oral, não só de histórias que sempre vão sendo recontadas, mas de tropos que se repetem e também de mensagens, né, de uma ideia de moral guerreira que se repete de geração em geração. O Melegro, por exemplo, não participa da Guerra de Troia, só que ele aparece aqui como um personagem de uma narrativa mais antiga, contada para o Aquiles. Então, para o Nunes, esse paralelo vai mostrar que essa, por exemplo, foi uma das fontes que foi usada pelo Homero. Então, o poeta estaria aproveitando o tema conhecido desse herói ofendido que abandonou os combates e vai transformar isso no grande conflito central ali da Ilíada. E assim, eu não sei se vocês têm uma percepção parecida com a minha, só que mais uma vez eu acho que isso aqui é algo muito importante, não só para a gente pensar no conceito de originalidade e criação da antiguidade, mas também para pensar na forma como que a gente muitas vezes deturpa essa ideia de originalidade na criação artística até os dias de hoje. Porque assim, quando vocês pensam nessa ideia de que Homero reutilizava esses temas, essas cenas, e até as estruturas de alguns poemas anteriores, né? Mas, para mim, isso não muda em nada. Na verdade, assim, isso me faz pensar muito sobre a ideia que as pessoas hoje têm do que significa autoria, sabe? Porque tem várias situações, ao se falar de literatura hoje em dia, e até em outras artes, quando as pessoas cobram uma noção que para mim parece meio inalcançável de originalidade, que é uma ideia que uma grande criação precisa nascer inteiramente de uma pessoa. Quando, na verdade, eu acho que o artista sempre teve muito mais essa capacidade de conseguir reunir tradições para produzir uma forma nova.
né? E eu acho que isso, obviamente, isso é muito óbvio quando a gente está falando de algo tipo adaptação de uma obra mitológica, mas eu acho que isso vale até para livros, filmes, obras em teoria originais, sabe? Eu acho que a mitologia ensina muito a gente sobre essa questão de que não existe essa noção do original no sentido purista do inédito, sabe? Há quem discorde, mas eu queria saber o que vocês acham disso? Se pra vocês a Ilíada também, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, também seria um treino pra gente pensar nessa questão do o famigerado nada se cria, tudo se copia? Falando de forma mais literal. Eu não vejo problema com isso, porque eu vejo assim, ele é inspirado numa mitologia, então toda a mitologia grega já é a crença deles. Então já tinha uma crença por trás, em toda a situação que eles tinham criado, né, em toda aquela situação mitológica, né, até a própria história da Helena, porque essa Ilíada ela tá no finalzinho da guerra. Da guerra, né? E ela não termina a guerra, porque na verdade quando acaba a Ilíada não acabou a guerra ainda, né? É só a história do Odisseu, do Aquiles. E depois vem a Odisseia, que é a história do Odisseu, né? Que é quando o Odisseu vai embora da guerra, né? Quando acaba a guerra. E tem um buraco. O que aconteceu antes? Como a guerra aconteceu? Então tudo isso tem mitologias. Então, assim, é uma coisa que é a história da Helena, tem a história lá da Ares que causa no casamento lá do outro com a maçã. Então, assim, tem uma cacetada de mitologias ali que gerou a história para chegar na Guerra de Troia, que os caras fizeram uma OTAN entre os homens ali, que se um for levado, for desonrado, todo mundo vai lutar. Então eles fizeram ali toda uma história e o Homero foi só o finalzinho. Então existe todo um mito por trás. Então, assim, vai ter inspiração. E tem a própria cultura, né? A cultura do herói grego, né? O herói grego não é o herói que a gente conhece hoje, né? Aquela coisa bonitinha, o cara perfeito. Não é isso. O herói grego não é isso, não. Né? Então, tudo isso já era uma mitologia, já era um conjunto de regras morais que eles tinham, era um conjunto de regras culturais que eles tinham, que foi tudo colocado. Então, tudo aquilo já é uma cópia, né? Já é uma inspiração para o pessoal. Então não é negativo. Falar que é negativo, o cara copiou porque a história se baseia na outra. Não, é uma coisa natural. Quantos livros a gente não tem que um se inspirou no outro, que um não teve uma... eu vou falar sobre esse assunto também, só que eu vou mudar um pouquinho. Eu vou usar a mesma temática, eu vou usar a mesma ideia. Então, eu não vejo problema em pensar que pode ter sido inspirações aí. Por mais que uma obra mitológica, de caráter cultural mitológico, tenha uma proposta completamente diferente de uma obra literária, contemporânea principalmente, né? Acho que a gente sempre enxerga que a criação tá nisso aí que você falou, né? A criação é você escolher, você transformar e você dar estrutura, né? Dar coerência, principalmente, do material que você transforma. Esses personagens, como o Diego falou, os arquétipos que existem nos mitos, nos deuses, até hoje a gente usa. A gente se baseia ainda em literatura recente, você vai ver inspiração nessas coisas. Então, eu acho que realmente está na forma como você usa aquilo que vai trazer a inovação, que vai trazer a criatividade, que vai trazer a forma de você contar essa história, às vezes usando arquétipos já antigos, e eu acho que como disse, ele fez uma história que juntava vários mitos, vários personagens já conhecidos, como os deuses, que já têm as suas próprias personalidades, as influências que eles tinham, né? Aí tal deus influencia no mar, o outro no tal vento que vai para o oeste, no outro é o tal vento que vai para não sei das quantas, né? A aurora que traz o amanhecer, que traz o entardecer, eu nunca lembro qual dos dois é o amanhecer. Então, todas essas mitologias, como disse o Diego, já existiam e até hoje são usadas, mas fica a criatividade na riqueza como vai ser usada. Eu estou muito hoje rodapé da enciclopédia, mas só acrescentando no que o Diego falou,
a parte das histórias da guerra que não estão nem na Ilíada nem na Odisseia, na verdade, eram outras poesias que se perderam. A gente, esses cantos, a gente sabe-se que existiam, que contavam desde o princípio da guerra, todos os outros anos de guerra. Aí tem umas entre a Ilíada e a Odisseia, ou entre a Odisseia e o do filho do Odisseu, eu não lembro. Tem umas aí que foram perdidas. As únicas que sobraram é a Ilíada e a Odisseia, né? Então, aí que estão essas... Tem a Eneida também, né? Que fala um pouco tem a Eneida, também. Ela fala um pouco de alguns personagens que tem, mas... A Eneida é onde a gente vai ter o principal relato da explicação do cavalo de Troia, que muita gente se frustra porque não vai ter na Ilíada. Eu acho legal pensar nisso tudo, porque no final das contas é sempre sobre uma boa história. Independente de onde veio, do que você reuniu, do que você se inspirou, você consegue contar uma boa história, uma coisa interessante para as pessoas se conectarem. E é isso até hoje, com certeza. Pra gente encerrar aqui esse primeiro bloco da introdução, mesmo com essas incorporações, né, o Carlos Alberto Nunes aqui, indo para o final, ele vai reforçar que na Ilíada ele encontra essa arquitetura que é muito precisa, né? Pelo mesmo motivo que a Carol falou, tipo assim, é tudo isso para só essa história, mas o Carlos Alberto Nunes traz aqui na introdução, que é justamente isso que traz a unidade, né? Ela escolher qual que é o foco. Então, ele coloca aqui que o canto 9 e o canto 19, que são o canto da embaixada e o canto da reconciliação, meio que eles funcionam como se eles fossem duas grandes colunas. E que aí o poema pode ser dividido em 3 movimentos, né? Que trazem pausas naturais aí no finalzinho do canto 8, antes do 9, né? E no finalzinho do canto 18, antes do 19, que é justamente quando a noite vai interromper a ação da história. Então, a primeira parte dessas 3 vai mostrar toda a cobra do Aquiles, como que ele está começando a produzir as suas... Como que essa cobra está produzindo as consequências, né? E isso vai terminar com os troianos avançando até o acampamento aqueu. Depois, a segunda parte vai acompanhar a tentativa fracassada de convencer o Aquiles a voltar, né? O agravamento da derrota e a morte do Patroclo, que é o amigo mais próximo do Aquiles. E aí depois a terceira parte vai apresentar a vingança contra o Heitor e por fim o encontro do Aquiles com o Príamo, né? Que é o pai do guerreiro morto. E caso alguém caiu aqui de paraquedas, Felipe, você tá falando spoiler da história? Gente, o texto não só tem 3.000 anos, como é interessante lembrar, estudar mitologia, pra mim é o que mais ensina a gente aquela lição de moral que eu acho que a gente tem que levar, que a gente tem que trazer para a literatura e até para a literatura contemporânea, né? A gente não lê para saber o final da história, a gente lê para saber como que a história chega lá e para saber como que essa narrativa vai ser contada, né? Então, por favor, ninguém venha me reclamar que eu tô dando spoiler do final. Mas aí, para fechar aqui, o Nunes coloca, né, que nesse encontro final aqui a cobra começa a ser superada quando o Príamo entra na tenda do homem que matou seu filho e pede o corpo do Heitor. E aí quando o Aquiles olha para esse velho e se lembra do próprio pai dele, os dois vão chorar juntos e cada um tá chorando por uma perda diferente. Então aqui ele coloca que é onde esse inimigo deixa de ser só uma figura do outro lado da guerra e vai voltar a ser reconhecido como alguém que também está em sofrimento. Então assim, nesses pontos levantados fica bem clara essa unidade que o Nunes está defendendo. E ele conclui que para ele a Ilíada reúne materiais que são heterogêneos, que são vindos de histórias de poemas anteriores, só que tudo foi organizado por essa inteligência poética. Eu fiquei com dó, gente, do organizador da Odisseia, sabe? Ele tá muito... Tipo assim, essa inteligência poética capaz de construir uma obra unitária. Tadinho. Fiquei com muita dó. Ele bota aqui no final que ele acha que a Odisseia para ele é a representação do famoso meme do cada um faz uma parte do trabalho de escola e a gente junta tudo no dia da apresentação, né? Só que, mesmo com essa visão crítica que ele tem, para mim a ideia mais forte que ele traz na introdução aparece aqui no finalzinho, na página 53, quando ele recupera uma frase do Kant, que ele coloca aqui, ó: só compreendemos o que construímos. Então ele coloca que estudar toda essa questão homérica seria justamente
um processo aí de tentar reconstruir o caminho desses poemas. Então a gente precisa desmontar um pouquinho as obras para entender como que elas foram feitas, e aí a gente vai remontar essas obras durante a leitura, porque aí a gente começa a perceber a poesia de outra maneira. E eu achei isso muito fantástico, né? É por isso que eu recomendei que todo mundo lesse essa introdução antes da gente começar os cantos em si. E para encerrar esse bloco, só queria ouvir de vocês aí, teve outras questões que essa introdução ou que os conhecimentos de vocês trazem sobre essa obra antes da gente começar os cantos de fato, né? Eu não sei quem aí já conhecia esse debate, eu tenho certeza que muitos já conheciam, tanto os meus colegas aqui quanto quem está no chat também, quem vai assistir depois. Mas quando vocês partem aqui para os versos, qual Homero que vocês estão esperando encontrar? Vocês estão entrevistando um Homero como um autor só, como vários poetas, ou como um organizador de várias tradições, né? Uma mistura de tudo isso? Me contem aí. Começa com um comentário do Hudson que disse: boa noite, pessoas maravilhosas. Estou lendo pela primeira vez essa obra clássica. Não consegui estar com vocês hoje, mas estou ouvindo com atenção. Né? Obrigado pela sua audição, Hudson. Contamos também com seus comentários, né? Principalmente quando você for avançando aí, contando pra gente como que tem sido a experiência com Ilíada. Olha, eu não espero encontrar um Homero, não. Eu espero encontrar a obra de um tempo. Muito sabe? Um povo. Exatamente. E uma coisa que me deixa bastante ansiosa para começar a leitura da Odisseia é que eu já ouvi falar, já li em algum lugar, não vou saber citar fontes, de que é possível de que algumas partes da Odisseia tenham sido escritas por mulheres, né? Pelo tipo de coisas que são descritas nessas partes. Então, isso me deixou bastante ansiosa para começar essa leitura. Eu adorei que o comentário da Lena vai se reunir com falas que ouvimos da Carol, da Paula também. O resumo é o seguinte: não importa se o Carlos Alberto Nunes passou a introdução inteira falando mal da Odisseia. A gente quer passar rápido pela Ilíada e chegar na Odisseia. Queremos. Mas não é. Queremos. Eu, como a Lena, eu vou dizer que eu não vim pelo Homero, eu vim pela história. Realmente eu não me importo quem escreveu. E é um pouco como a mitologia em si. Quando você começa a estudar mitologia, eu tenho, por exemplo, vamos ver se todos nós, amiguinhos de mitologia aqui, pensamos igual, né? Eu tenho as histórias de, por exemplo, de como nasceu Afrodite. Eu tenho a história que eu gosto mais e que para mim é cânone. E o resto é uma invenção aí que passou por um outro lugar, sabe? A mesma coisa com a história, sei lá, do Cupido, com a história... são várias histórias, quando você começa a ler um pouco sobre mitologia, você vai vendo que tem pequenas alterações conforme você vai lendo as histórias. Não diz que... Eu vou pegar ainda o exemplo da Afrodite. Não diz que ela nasceu das águas porque cortaram partes que não vão ser ditas no YouTube para não cair. E na água a borbulha virou ela e que não sei o que. Aí no outro ela é filha de outra pessoa X que nasceu também assim e tá aí, valeu. Aí tem várias, eu não vou lembrar todas agora porque eu tô ruim de lembrar, já que eu tô com a Odisseia na cabeça. Eu ainda gosto de ficar criando conexões entre as versões diferentes pra falar como é que é possível que ela seja um e seja outra ao mesmo tempo. Uhum. Total. Ou, tipo assim, na minha cabeça que, tipo, a Afrodite, ela gostava de um casual ali, de um sexo com Ares, mas que ela tinha um amorzinho com a Mem pelo Hefesto, sabe? Tipo, eu gosto de você, mas deixa assim a nossa relação aberta, sabe? Então, essas coisas não são só interpretações, são porque os mitos vão dando atenção para determinadas coisas conforme vão sendo contados, porque, sei lá, tal pessoa achou que combinava mais, mas... E aí você vai assim, guardando na sua cabeça as histórias, mesmo eu sabendo que existe variação na história da Afrodite, na história de não sei o que mais, eu vou guardando as que eu gosto. Então, para mim, é assim, se eu for contar a historinha, vai ser assim, assado. A Odisseia e a Ilíada, mesma coisa, né? Então, a riqueza desse texto, que todo mundo quer ver as histórias, como disse o Fê,
tá no como que a gente chegou naquele ponto, como que a gente passou 10 anos para chegar em casa, sendo que você só precisava fazer isso, almoço. Então, para mim, O Senhor dos Anéis é a Ilíada enquanto o Hobbit é a Odisseia. Porque para mim, O Senhor dos Anéis, ele é mais um épico, mas é tipo como se fosse um épico histórico. Eu tô contando aqui como que se deu, mesmo que exista magia, que existem cenas especiais e tudo mais, é uma coisa muito assim, e é muita dor, é muita violência, é muito trauma na história. Enquanto a Odisseia também não é um caminho fácil, são 10 anos que ele leva para levar em casa. Mas eu acho que ela mantém, como Hobbit, aquele espírito da aventura, de tipo assim, é só mais um caminho, é só mais um trabalho de Hércules para eu conseguir chegar lá. Exato. E você tem, até o final, você tem a esperança de um final feliz. Enquanto tanto no Senhor dos Anéis quanto na Ilíada, você tá assim, tipo, caraca, mas é só guerra, é só gente morrendo, é só gente brigando, pelo amor de Deus, vamos chegar logo no final. O Senhor dos Anéis, por mais que você ame, e eu amo o Senhor dos Anéis, você tem esse peso na história o tempo todo que você vai caminhando, tem a maldade rondando, tem esse sacrifício que às vezes precisam ser feitos, mas tudo é pesado, mesmo com o final feliz no final. Que na Ilíada, né? É guerra. Guerra não tem final feliz, todo mundo perde, gente. Mas, então, para mim, os dois funcionam muito assim, essa comparativa, assim, para mim, das historinhas funcionando. Então, a Ilíada, para mim, é aquela coisa, tipo assim, eu preciso ler para passar a Ilíada, sabe? Para tirar nota, eu preciso ler a Ilíada. Mas a Odisseia é aquele que eu fui na biblioteca no intervalo e peguei a mais, porque eu queria essa história, sabe? Tipo, tem uma vontade na Odisseia, enquanto a Ilíada eu vou ler, eu quero entender, é legal também, tem as suas partes boas de saber, mas tipo assim, eu tô comendo a salada para, né, levar uma refeição leve, mas o que eu quero é o cheeseburger, sabe? Então, vamos lá, vamos passar pela salada. Muito bom. Só fazer um jabá da própria Live 2 do Núcleo de Estudos Míticos, tudo isso que Carol falou, né, tá muito também dentro do Joseph Campbell, certo? A gente tem comentado muito sobre essa questão, os paralelos que a gente pode ver nos diferentes tropos, as diferentes recontagens que a gente tem aí das mesmas histórias em diferentes civilizações, em diferentes épocas. E fica o convite aí, lembrando que na semana que vem a gente tem a continuação, né, do nosso estudo, que é um estudo espelhado entre o tarô e a jornada do herói, e o Herói de Mil Faces. Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte da nossa última Vigília no Templo, a live dedicada ao nosso núcleo de estudos míticos. É o espaço onde a gente estuda mitologia, arquétipos, espiritualidade, símbolos e grandes narrativas, sempre relacionando livros e ideias em grupo. Se você quiser acompanhar os próximos encontros, confere o calendário no Guia da Cambada. E se quiser participar ao vivo comigo, é só clicar em Seja Membro e conferir os benefícios do templo.